Hoje eu estou aqui na coleção de guabirobas, as plantas do gênero Campomanésia, da família Myrtácea, aqui no sítio Jardim. Essa aqui, por exemplo, é a Campomanésia laurifolia, originária da Serra dos Órgãos, do Rio de Janeiro. Essa aqui, por exemplo, é uma cultivar de Campomanésia guaviroba, mas que produz frutos vermelhos, arroxeados. O vídeo de hoje vai ser sobre a guabiroba peluda gigante, chamada de Campomanésia hirsuta pelos botânicos. Muita gente confunde essa espécie com a Campomanésia lorenziana, que acabou de receber o seu nome científico e que foi tratada durante muitas décadas entre os cultivadores como super guabiroba. Então essa aqui é a verdadeira Campomanésia hirsuta e não a super guabiroba. A introdução dessa planta foi um grande desafio, que se deve sobretudo à persistência do nosso grande amigo e colaborador Antônio Luiz Mosbacher, como eu vou contar para vocês. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a história botânica dessa planta. No século XIX, um jovem botânico que se chamava George Gardner esteve no Brasil. Isso foi no final do século XIX, 1800 e lá vai fumaça. Ele foi explorar a região do que é hoje Teresópolis. Na época era uma fazenda de um inglês cujo sobrenome era Martin. E ele escreveu um belo livro chamado Viagem ao Interior do Brasil. E nesse livro, o então jovem Gardner, ele tinha aproximadamente 22 anos na época, já que os navios que vinham da Europa aportavam no porto da cidade do Rio. E na parte de Teresópolis, ele fala com muita ênfase, com muito entusiasmo, de uma espécie de guabiroba que são conhecidas pelos frutos pequenos, como várias que vocês já conhecem, inclusive algumas que já apresentamos aqui no canal, como por exemplo a Campomanésia guaviroba, o guabiroba do litoral, que é um fruto pequenininho, aqui é a imagem. Quem quiser vai lá no link do vídeo correspondente aqui no canal e confere. Das grandes razões do entusiasmo dele pela Campomanésia, que ele chamou de hirsuta, hirsuta se refere a um tipo de pelinho que tem na folhagem, que eu vou mostrar mais adiante, e por isso ela recebeu esse nome de hirsuta. Mas o que gerou entusiasmo do Gardner sobre essa planta é que ela produz um fruto comestível enorme para uma guabiroba. Ela atinge até 10, 11, 12 centímetros de diâmetro, como vocês veem aqui na imagem clássica, que está inclusive no nosso livro Frutas no Brasil, está aqui a capa do livro. E foi justamente o tamanho um dos fatores que entusiasmou o Gardner a escrever sobre ela detalhadamente no livro, além da descrição científica publicada numa revista específica, num periódico de botânica, um pouco mais adiante. Ele relata no seu livro que os frutos da Campomanésia hirsuta eram utilizados pelas famílias inglesas que viviam na fazenda do George Martin, que se transformou na atual cidade de Teresópolis, para o preparo de geleias, deliciosas geleias. Ele fala com muito entusiasmo dessas geleias. No mesmo livro, Viagens ao Interior do Brasil, o Gardner também fala que essa espécie foi transportada viva para o Jardim Botânico de Kew, que é o mais importante da Inglaterra, um dos mais importantes do mundo. Foi transportada viva, isso no século XIX, época em que as viagens eram feitas de navio e demoravam muito tempo. Isso só foi possível para plantas tropicais com o desenvolvimento de um equipamento, uma espécie de uma caixinha, feito um aquário, uma mini estufa de metal e vidro, que se chama estufa Ward ou Ward. Então ele mandou, das plantas que ele coletou em Teresópolis, apenas 2 espécies de frutíferas para o Jardim Botânico de Kew. Uma foi a Campomanésia hirsuta e uma que eu acabei de ver aqui, passar por ela e vamos registrar agora, que é a Campomanésia laurifolia, também de Teresópolis.
Ela está com 2 frutinhos ali, ainda estão imaturos, mas não custa fazer o registro aqui. Aqui os frutos estão imaturos ainda, esse fruto fica bem grande, fica com 6, 7 centímetros de diâmetro, porém muito menor que o da Campomanésia hirsuta. E ele tem um pouco mais maduro logo acima ali. Aqui temos um pouco mais maduro. Apesar do Gardner ter levado as 2 espécies frutíferas, Campomanésia laurifolia, que acabamos de mostrar, e a Campomanésia hirsuta, para cultivo em quil, a grande ênfase e a maior importância foi dada para a espécie hirsuta, como acabei de falar, pelos frutos bem grandes, que apesar de ácidos, são bem ácidos, na verdade, eles são perfeitos para o preparo de geleias, tortas e vários tipos de doçaria que eram feitas pelos colonos ingleses, que nessa época trabalhavam na fazenda do Marte, antes da fundação da cidade de Teresópolis. Bem no iniciozinho do final do século XX, 1999 para 2000, 2001, essa espécie era pouquíssimo representada em herbários. Existiam pouquíssimas coletas de ramos com flores, né? O herbário, como vocês sabem, são coleções de de ramos férteis, né? Ou com frutos ou com flores, de plantas desidratadas. Ou seja, existiam pouquíssimos registros dessa espécie na natureza, da Campomanésia hirsuta, e uma moça desenvolvia na época uma tese de mestrado, ela se chamava Moema Carrara, e a instituição de pesquisa dela era o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E o tema da pesquisa dela eram exatamente as espécies de Campomanésia, as espécies de guabiroba nativas do Rio de Janeiro. E ela tentou recoletar a Campomanésia hirsuta em vão, apesar de inúmeras coletas e explorações aqui no estado do Rio, e de forma que os últimos registros eram de 1945 de coleta dessa espécie. Foi então que o nosso amigo Antônio Mosbacher, aqui, foto do grande Antônio, o que eu chamo de decano dos colecionadores de frutas no Brasil, talvez o primeiro grande colecionador de frutas aí do século XX no Brasil, ficou muito entusiasmado com essa espécie, porque ele era muito amigo do orientador da tese da Moema, que se chamava Leslie Landrum. O Leslie Landrum está ativo na botânica até hoje, já está um pouco idoso, e o Landrum trabalha até hoje na Arizona State University, ASU. Quando o Antônio questionou o Leslie Landrum sobre a Campomanésia hirsuta, houve um grande entusiasmo da parte do Leslie, dizendo que essa era uma espécie de possibilidades brilhantes dentro da fruticultura, que havia sido referida assim pelo Gardner. E o Antônio ficou bastante interessado em redescobrir essa espécie na natureza, conversou comigo, nós éramos amigos de trocar já e-mail, né? No início do século XX já havia um e-mail rudimentar daquela internet de escada, aquela que fazia o ruído. Quem é velho que nem a gente vai lembrar disso. Geração nova não teve isso. Mas então a gente trocou muitos e-mails sobre isso. Estamos falando aí do final de 2001, início de 2002, quando a gente começou a fazer as primeiras expedições à região de Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, em busca dessa planta. As localidades que existiam registradas nos herbários e nos livros eram regiões já completamente degradadas, como, por exemplo, o bairro de Carangola, em Petrópolis, a região do Imbuí e em Teresópolis, que é uma cachoeira, mas que, infelizmente, sofreram um processo de degradação, favelização, e a planta não pôde mais ser encontrada lá. Foi então que a gente resolveu explorar áreas próximas à cidade de Teresópolis, que ainda abrigavam mata nativa, e eu narro com detalhe essa aventura, sempre feita em companhia do Antônio Mosbacher, em busca
da Campomanésia hirsuta em Teresópolis. Então a gente explorou uma região relativamente próxima ao Imbuí, mas que não estava degradada. Era algo como procurar uma agulha em palheiro. A Campomanésia hirsuta é uma espécie muito rara nas florestas. Ela ocorre um exemplar aqui, outro ali. E então era uma coisa bastante difícil. O que a gente faz nessas questões, já que era uma planta de cultivo antigo, e certamente deveria existir algum descendente do pessoal daquela época, dos colonos ingleses, que pudessem ter alguma memória sobre as geleias, sobre os doces que eram realizados naquela época. Foi assim que a gente chegou até um senhor, né, que hoje o pessoal chama de senhorzinhos, chamado José Pereira, e nós conversamos e chegamos a ele porque ele tinha o hábito de gostar de plantas, e na infância dele, a avó dele, ele tinha a memória que fazia uma geleia deliciosa com uma espécie de guabiroba que ele chamava, e nós descrevemos mais ou menos como seria a planta, o fruto, e ele prontamente acendeu a memória. Ele já estava lá para os seus 70 e poucos anos, mas lembrou-se ainda estava fisicamente ativo, lembrou-se e se prontificou a nos acompanhar numa floresta em busca dessa espécie. Então a gente adentrou, isso foi em 2002, a gente adentrou lá uma área que ainda tinha floresta, infelizmente já estava avançando a agricultura e pecuária, né? Estavam desmatando essa floresta para produzir um pasto. E ele nos levou inicialmente a uma árvore, que era o que ele pensava se tratar realmente da Campomanésia hirsuta. E aí ele nos mostrou o fruto, que era um fruto, como vocês estão vendo aqui ao lado, do cambuci, também uma Campomanésia feia, de grandes dimensões e ácido, como a gente tinha descrito para ele, só que com uma quina viva em forma de disco voador. Não era a espécie que a gente estava procurando. Isso depois de caminhar quase 2 horas dentro da mata. E o Zé Pereira, vendo o nosso desapontamento, a gente falou, não poderia ter essa linha aqui, essa quina, não é a espécie que vocês estão procurando. E ele imediatamente falou assim, todo espantado, então por que vocês não falaram antes? Vocês querem a guabiroba pamonha? E aí, pronto, a gente não tinha falado guabiroba pamonha, por isso Zé Pereira não tinha localizado a árvore. Então fomos a uma outra floresta e andamos mais 1 hora lá de trilha e encontramos uma árvore magrelinha, bem estreitinha, menor que essa aqui, que é descendente dela, que a gente tem cultivada no sítio, toda espremida entre várias árvores, na beira de um filete de água. E a árvore tinha uma folhagem realmente muito parecida com o que a gente tinha visto em herbário, da Campomanésia hirsuta, e lá na extremidadezinha dela parecia ter algumas florezinhas. Então, a gente, na época, improvisou até um bambu para pegar, mas com a altura do Antônio, ele mede quase 2 metros, foi bem facilitada a tarefa. A gente pegou essas flores, preparou uma escata e mostrou para o Antônio, que era amigo do Landrum, mostrou para ele, e o Landrum explodiu em felicidades, mandando um e-mail de resposta, que ficou felicíssimo do reencontro, né, de uma espécie que, segundo o Landrum, estava extinta. Ela estava numa lista de plantas ameaçadas de extinção, o livro vermelho das plantas, e o Landrum perguntou sobre o fruto, que seria o mais importante, e incentivou muito o cultivo, dizendo que os brasileiros deveriam resgatar essa espécie, que era uma coisa brilhante, como relatado no livro do Gardner. Só que a planta não tinha um fruto. Então, desde 2002, nós íamos periodicamente lá de volta ao local, contatávamos o Zé Pereira
e a planta nunca firmava os frutos nunca se desenvolviam, as poucas flores nunca se transformavam em frutos. Então a gente teve a ideia de passar a suplementar a adubação da planta na natureza, na mata. Porque, embora as pessoas não tenham essa percepção, pelo menos a maioria, a Mata Atlântica é uma competição muito grande entre diferentes espécies. Na Mata Atlântica você tem uma quantidade enorme de espécies, todas competindo entre si por nutrientes e por luz. O que a gente passou a fazer ao adubar aquele exemplar da Campomanésia hirsuta foi fornecer um pouco mais de alimento para ela e, eventualmente, cortar um ou outro galho de alguma planta que sombreasse para trazer mais luz. Com essas condições, poucos meses depois, já estamos falando do ano de 2004, o José Pereira, naquele tempo o celular era bastante rudimentar, ele ia a um posto ligar e telefonava, ele uma vez ligou e disse assim para a gente: olha, a árvore está tão cheia de flor da Campomanésia hirsuta que parece uma árvore toda coberta de neve, uma árvore de Natal coberta de neve. A gente ficou maravilhado com a notícia e naquele tempo o Antônio tinha uma vida fora do Rio de Janeiro, se não me engano ele trabalhava no Rio Grande do Sul e num feriado nós marcamos uma ida lá. Foi algumas semanas depois da floração e quando chegamos lá a árvore estava tão abarrotada de frutinhos que ela se envergava. Naquele ano espalhei a notícia convidei outros amigos, o amigo Carlos Velasco, né, que hoje tem um viveiro virtual, Plantamundo, convidei o Harry Lorenzi do Instituto Plantaro, estava acabando de escrever o primeiro livro de frutas de capa azul com ele, Frutas Brasileiras e Exóticas Cultivadas, cuja imagem vocês podem ver aqui, e o grande Wilson Pinho, que foi secretário do Meio Ambiente de Guapimirim e um grande colecionador de frutas e plantas em geral. E nós fizemos uma expedição lá, isso foi no iniciozinho de 2006, e pudemos encontrar os primeiros frutos da tão sonhada guabiroba pamonha, na linguagem do Zé Pereira, ou Campomanésia hirsuta, na linguagem do Gardner. Os frutos eram muito ácidos, eles foram ilustrados não no livro que a gente tinha acabado de publicar, o de capa azul, mas no de capa preta, que só foi publicado em 2015. Antes disso, o Lorenzi publicou o volume 3 do livro de árvores e ilustrou pela primeira vez na literatura impressa a Campomanésia hirsuta. Se não me engano, o volume 3 do livro de árvores dele foi publicado em 2009. O cultivo da Campomanésia hirsuta representou um pouco de desafio, porque ela é uma espécie de altitude, ela ocorre acima dos 1000 metros acima do mar. Aqui no sítio a gente está a apenas 100 metros de altitude e a gente tinha muito problema de excesso de insolação no verão para o desenvolvimento dessa espécie. Então a gente encontrou um ponto no sítio que é bem perto a mata, aqui no sítio a gente tem uma mata de 6 hectares, uma reserva de mata nativa, e a gente colocou a cerca de 100 metros da mata e junto a um curso d'água, de forma que o clima aqui nesse ponto do sítio é bem mais ameno que no restante. E assim a Campomanésia hirsuta se adaptou e passou a crescer, florescer e até a frutificar. Com isso, a gente teve a possibilidade de distribuir através do nosso site a Campomanésia hirsuta entre dezenas, talvez perto de uma centena de colecionadores de fruta em todo o Brasil. Foi mais ou menos nessa época que surgiu a notícia de uma outra guabiroba, também de frutos grandes, parecidíssimos com frutos da Campomanésia hirsuta, mas que representavam efetivamente uma outra espécie. Então os cultivadores, após a publicação do livro de árvores do Lorenzi, volume 9, só viam a foto do fruto
e comparavam com essa outra espécie que começou a ser encontrada nos estados do Espírito Santo, no estado de Minas Gerais e, por último, no estado de São Paulo e até do sul do Rio de Janeiro, cujo fruto era muito semelhante ao da hirsuta. Vou mostrar aqui as fotos dos dois, o fruto da hirsuta e o fruto dessa outra espécie que veio a ser chamada pelos cultivadores de super guabiroba, para ver a semelhança. Entretanto, os botânicos discordavam completamente, uma vez que as flores da Campomanésia hirsuta eram completamente diferentes das flores da super guabiroba. Nós estamos no momento do ano, estamos aqui agora no mês de junho, no sítio E-Jardim, em que os frutos da Campomanésia hirsuta ainda não estão completamente maduros. Vou mostrar alguns detalhes de frutos na árvore. Eles ficam bem grandes, esses frutos, entre 7 e 9 centímetros de diâmetro, eles ainda estão bem pequenininhos. E uma coisa que imediatamente chama atenção nesse estágio são os sépalos, que são bem alongados e pontiagudos. Na outra espécie, a super guabiroba, eles são bem arredondados, como eu vou mostrar aqui. A árvore da super guabiroba está bem aqui ao lado. Os sépalos são completamente arredondados. Porém, como vocês viram na imagem que a gente veiculou aqui no vídeo agora há pouco, os frutos são bem parecidos quando maduros, das duas espécies, e igualmente ácidos. Claro, para quem tem uma boa percepção, eles têm um paladar um pouquinho diferente. O da super guabiroba é menos ácido e da hirsuta é um pouco mais ácida. Porém, nessa altura do campeonato, as pessoas em Minas Gerais e no Espírito Santo, que começavam a achar a super guabiroba, começavam a chamá-la de hirsuta, porque achavam a foto dos frutos parecida com as imagens da verdadeira hirsuta que tinham sido mostradas no livro do Lorenzi de Árvores, publicado em 2009. A Campomanésia hirsuta é uma espécie admirável para climas tropicais, desde que protegidos por uma condição de umidade e de sombra, até climas mais frios, subtropicais, bem frios, com geada. É uma espécie resistente a essas condições, muito mais do que a super guabiroba. E é uma árvore muito bonita e produtiva. Ela encanta pela folhagem pêndula, que são esses ramos descendo, né? E ela tem a característica da hirsutez. O nome científico deriva de hirsuta, que são esses pelinhos a 90 graus, né? Em botânica se chama indumento, esse indumento a 90 graus com os ramos, como vocês podem perceber na imagem. O nome hirsuta vem daí. Nessa época do ano, os frutos ainda estão bem imaturos. Simultaneamente, a super guabiroba agora tem os frutos bem maduros, quase maduros e bem grandes, enquanto que a hirsuta tem os frutos pequenos. A super guabiroba, ela floresce antes da hirsuta, a hirsuta floresce depois. Então, a diferença no tamanho dos frutos agora. Eu recomendo a hirsuta entusiasticamente para pessoas que moram de São Paulo para baixo, né, ou em regiões de altitude no sudeste, porque ela é muito mais resistente ao frio do que a super guabiroba e tem frutos igualmente saborosos. Além do fato de ser uma espécie bastante rara na natureza, felizmente a gente teve a chance de propagar vários exemplares, né, de produzir várias árvores, incentivar também outros cultivadores. Um agrônomo em particular foi de grande importância em relação à Campomanésia hirsuta, que foi o Francisco Rosa. O Francisco Rosa é um engenheiro agrônomo que trabalhou na área de Teresópolis, acho que trabalha até hoje. E o Francisco Rosa veio a conhecer o neto, veio a empregar como funcionário do viveiro dele na época,
que era o neto do Zé Pereira, e mostrou para ele, e ele conseguiu localizar mais 4 árvores da Campomanésia hirsuta na natureza. Então, quem estiver fazendo reflorestamento na região da Serra dos Órgãos, municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, é muito importante plantar essa frutífera, que é uma planta muito rara na natureza e que merece ser preservada. Então, pessoal, vamos mostrar as mudas que a gente tem aqui da Campomanésia hirsuta, que popularmente é conhecida como guabiroba peluda gigante, ou como o nosso amigo Zé Pereira chamava, de guabiroba pamonha. Algumas pessoas chamam também de guabiroba limão, em função do sabor, mas é um nome que se confunde. Ora eles chamam de guabiroba limão a Campomanésia hirsuta, ora eles chamam a Campomanésia super guabiroba. Então aqui, ó, mostrar o padrão de mudas. As pessoas às vezes confundem, né, a super guabiroba com a hirsuta. A hirsuta tem esses pelinhos aqui que são hirsutos, que ficam em um ângulo de 90 graus com os ramos. Ela é bem mais peluda, né, tem bastante indumento, muito mais que a super guabiroba. Essa é uma diferença que dá para perceber nas mudas. Eu vou mostrar aqui bem a folhagem. Essas mudas aqui estão bem desenvolvidas, tem 2 anos e meio. É uma espécie que, pela raridade, pela importância histórica e na Mata Atlântica, ela é endêmica, como vocês sabem, da Serra dos Órgãos, e é uma espécie que merece ser muito cultivada. Ela é muito mais adaptável a climas frios do que a super guabiroba.